Saudações racionais, salve a todos. Eu sou João Marcelino, estudante da cultura natural da natureza, cultura racional, dos livros Universo em Desencanto. Cultura responsável para o desenvolvimento do raciocínio do animal racional. Cultura de origem extracósmica, de origem do mundo racional, de autoria do racional superior. Quero, em especial, agradecer aqui aos inscritos no nosso canal, Portal da Cultura Racional, e você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e o nosso muito obrigado. Bom, vamos direto para o nosso videoconferência de hoje. Tema de hoje: matéria, um simbolismo de vida aparente. Cada qual fica sob a influência e domínio de sua origem. O bem nos moldes e na fórmula racional. O mal está nos moldes e na fórmula animal. O animal precisa sofrer para deixar de ser animal. Isso está na página 221 do sexto da obra. Enquanto a cultura racional progride, a cultura do animal racional regride. Enquanto não conhecerem a cultura racional, toda a humanidade vai de mal a pior. Esta mensagem se encontra no quarto censo histórico, na página 17. Na realidade, o que acontece? Diz o racional superior, abre aspas, o mundo gira em torno dos fariseus, fecha aspas. E o que é um fariseu? O que o racional superior diz a respeito? Fariseu, na realidade, é aquele que não sabe o porquê pensa, não sabe o porquê imagina e pensa o quê? Que sabe muito. Onde na realidade não sabe é nada. Vejam vocês, ninguém sabe quem é o pensamento. Ninguém sabe quem é a imaginação. E ninguém sabe quem é o raciocínio. Não sabe o que é o elétrico. Não sabe o que é o magnético. E não sabe o que é racional. Não sabem o porquê de matéria e o que é a matéria. Não sabem o porquê da existência da energia e o que é energia. Mas vamos falar aqui inicialmente da matéria. O que é a matéria? A matéria é um simbolismo puro, de puro simbolismo, de vida aparente, de vida provisória e passageira. É um embusteirismo grosseiro, adotado por pessoas grosseiras, por materialistas que são fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por infinidade de filosofias, sem saber o porquê pensa e sem saber por que imagina. Vivem nesse estado de desconhecimento de si mesmos e de todos. Governados por uma política falida e aparente, onde criaram meios e modos para viverem agonizando. Progrediram demais a matéria, e o encantado vive iludido por essa vida ludibriadora de matéria. A natureza está arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. A natureza não permite mais que todos vivem pensando e imaginando em uma fase de raciocinar. É o que está acontecendo. Onde pensar e imaginar são aparências. E as aparências é o reinado da lapidação. Não esqueçam disso. E o vivente que não sabe viver precisa, de fato, sofrer, ser lapidado.
palavras do racional superior. E uma outra coisa que vem lapidando a humanidade, mas principalmente alguns estudantes de cultura racional, infelizmente, é a política. Mas e o que é a política? Nada. Ou melhor dizendo, magnético puro. E o que adianta ser contra este nada? Nada também. Mas e o que adianta ser contra o magnético? Nada também. Por quê? Porque não adianta ser contra o nada. Nem precisamos ser contra o nada. Nem precisa ser contra o magnético. Todos e tudo terminam em nada. Não adianta nada ser contra o nada que acaba em nada. Há viventes e estudantes de cultura racional acreditando que a política será o caminho para as transformações e mudanças de uma nação ou da humanidade, e que elas serão responsáveis pela fase racional. Por ilusão, sofrimento puro. E o pior, o que dói, é você ver um estudante de cultura racional levantando bandeira para um partido político ou para um político. E isso já comentamos aqui em vídeos anteriores a este, a respeito disso. Gente, é gostar de sofrer demais. Temos que entender que a natureza mudou de fase. E toda mudança de fase deixa um vazio dentro de todos. Isso está no histórico do 590, do histórico, fala sobre isso. Mas preste atenção num detalhe. Olha o que o racional superior fala. Abre aspas. Nada que pertence à cultura animal serve para a cultura racional. Fecha aspas. Nosso equilíbrio está no desenvolvimento do raciocínio. E o desequilíbrio está no desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Todos os valores da vida material são todos aparentes. As aparências é o reinado da lapidação dos pensadores. Em síntese, eu diria o seguinte: não é o estudante de cultura racional se lapidar com política. E não é a política em específico, mas que, na realidade, é o magnético em si, onde a política é a mesma coisa, é puro magnético. E o que vivemos atualmente é duas fases em uma só. Ou é animal ou é racional. Ou é magnético ou é racional. Ou é bicho ou é racional. Ou é artificial ou é natural. Ou é ferramenta ou é aparelho. Ou é encanto ou é desencanto. E o mais importante, ou é inconsciente ou é consciente. Ou está na fase de liquidação ou está na fase de recuperação. Então, não é a política em si, é a conexão e a ligação que estamos ligados, que está em frequência. Ou é magnético ou é racional. Nossa luta não tem nada a ver mais com este mundo. Nossa luta não é para nada mais deste mundo. Nosso erro não é apenas fazermos o que estamos fazendo aqui, mas principalmente por estarmos vivendo aqui, em um mundo que não nos pertence, em um mundo que não é nosso, neste mundo imundo, de lutas, e somente de lutas e de sacrifícios. E lutar para quê? Lutar para o que está se acabando? Lutar para aquilo que só vai de ladeira abaixo, como diz o racional superior? Para o que está se degenerando, poluindo, enfraquecendo? Se transformando de uma classe para outra em inferioridade? É isso? Para um mundo dos remendos,
dos remediados, dos remédios que só remediam e que não curam. Isso que é o pior. É um mundo de inquietudes e de agitação o tempo todo. Bom, como animal racional é algo que é sem garantias, mas como aparelho racional com todas as garantias do racional superior, do mundo racional, da natureza. O elétrico e o magnético é da base do irracional. É, na realidade, para orientar os irracionais, os bichos. Não tem nada a ver com a nossa índole. É tudo aparente. Chega de tantas experiências que é por aparências. É tudo para aparentar e nada mais para endireitar. E sim, tudo para piorar. É como estamos vendo. Olha todos como estão no mundo. Chega de tanta maluquice, chega de viver iludido, de tantas bobagens, de tantos sonhos de olhos abertos. Diz o racional superior. As decepções, uma atrás das outras. Estão perdendo tempo demais com o elétrico-magnético, com o pensamento, com a imaginação, com as filosofias, com a ciência, com a política, perdendo tempo com o mal. O magnético e o elétrico é puro mal. Magnetizam todos no mundo da dor, do sofrimento e da penúria. Isso é para quê? É para lapidar mesmo, quem precisa ser lapidado. Surgindo do nada, se transformam em um tudo aparente, iludidamente, para depois tornarem e retornarem ao quê? Ao nada, que começa do nada, acaba em nada. Surgiram do nada, geraram do nada. Nasceram do nada e volta a ser um nada. Bom, tudo isso, esclarecimentos do racional superior, do mundo racional e da natureza, que é o que está aí. E tudo que estou falando aqui é vindo de um só provedor dessa informação. Ou seja, do livro Universo em Desencanto, de autoria do racional superior, do mundo racional. E qualquer uma dessas minhas externações aqui, que vocês acharem que não são provenientes do conhecimento racional, sintam-se à vontade. Estamos aqui justamente para isso, para interagirmos dentro do conhecimento racional, para sabatinarmos, para o alcance das mudanças e das transformações da natureza que está aí, dia após dia. E é como diz o ditado, né? Não existe mesmo mudança de comportamento se não houver mudança de resultado. Ou seja, as transformações de cada indivíduo é medido por resultados tangíveis, visíveis em cada um de nós. Isso é fato. Ninguém vai passar a ser um racional também com os mesmos procedimentos de animal. Impossível. Por quê? Porque ou é animal ou é racional. Aí você pode até dizer, mas ninguém é racional, Gilmar. Sim, perfeito, né? Ninguém é um racional ou um aparelho racional desenvolvido, mas em desenvolvimento. E para chegar a um estágio superior, em um nível superior, primeiro tem que passar pelo nível primário e inferior, que é o que nós já passamos, que alguns estão passando, que muitos vão passar, para daí sim atingir a um nível superior. Mas e agora? Vendo tudo isso, entendendo tudo isso, em relação a esse nada, ao mundo do nada, e você vendo e sabendo que isso tudo não vale nada e que é um tudo aparente, vão continuar a querer valorizar o nada? Como se nada fosse um tudo verdadeiro? Bom, aí só mesmo quem não vale nada para valorizar o nada, como diz também o racional superior. Porque quem valoriza o nada é. O que é que o racional superior diz em relação ao nada, ao magnético? O magnetismo é algo que aparece quando está ligado. Desligou, desaparece. Assim é a vida. Está ligado na matéria, está magnetizado.
Desligou da matéria, desapareceu, morreu, acabou. E cada um, ao se transformar, vai para onde está ligado. Então, se desligou, um magnetizado, que é um iludido, né? E aí por aí vai. Então, por que estão, nesse caso, que falam desse magnetizado? É a vida do materializado, é uma vida de magnetizados. É algo chocante, muito brutal, porque está magnetizado e não sabe que está magnetizado, não sente, não vê, porque está muito embriagado por ser um encantado, por ser um magnetizado. E um ser magnetizado é um ser iludido com coisas passageiras que não são suas, principiando pela própria vida, que também é passageira, que não é sua e nem é de ninguém. Magnetizando a todos e criando experiências para o preenchimento das aparências. Percebe aí que é tudo aparente? Ah, um detalhe. Isso é muito importante. O ser humano, sob o domínio desta base ruim, a qual não pertence, fica sendo ruim sem ser ruim, sendo mal sem ser mal. Por quê? Por estar dominado por uma base do mal, por estar sob a influência de uma base do mal, elétrica e magnética, e o ser humano é bom. É de origem racional, e por isso são animais racionais. Mas sob esse domínio desta base ruim, da base dos irracionais. E por conta disso, torna o ser humano aquilo que o ser humano não é. É isso que é o mais prejudicial de tudo. É ruim, é nervoso, é diabólico, é mau elemento e muitos outros adjetivos que nem vale a pena aqui mencionar. Tudo isso feito por essas influências negativas, elétrica e magnética, que é a base do mal puro, ou do puro mal, como assim desejar. O racional superior diz que no elétrico e magnético está reunido todos os venenos, estão todas as ruínas que afligem o ser humano no seu dia a dia. A inquietude é constante, tanto é que o ser humano faz as coisas, faz e fala as coisas, e depois se arrepende do que fez e do mal que fez. Tudo isso por quê? Por ser um joguete do elétrico e magnético. Verdadeiros joguetes. Mas presta atenção também em um outro detalhe, o que o racional superior diz. Abre aspas. Quando o fluido permanece dentro do eu da pessoa, ela custa se arrepender dos maus feitos. Fecha aspas. Isso está na página 57 do nome da obra. E você sabe por que disso? Porque já está dominado pelo magnético. O eletromagnético tem suas influências, na realidade, pessoal. É no irracional. E continua o ser humano sobre esses dois venenos, sobre essas duas influências negativas do irracional. Se continuar pensando e imaginando. Tudo aparência, tudo mentira, principiando pela nossa própria vida, que não é uma vida verdadeira. E aí, vão continuar burlando o magnético? Mexendo com o magnético? Desafiando o magnético? Envolvido com filosofia sem pé, sem cabeça? Se envolver e interagir, articular no meio político? Ainda mais com o quê? Então, tudo se resume apenas em duas referências. Ou é consciente, ou é inconsciente. A inconsciência tem sido a causa de todos os males do animal racional. A inconsciência faz a pessoa dar valor àquilo que não tem valor. Ter apego àquilo que não tem valor. A inconsciência é valorizada pelos embrutecidos. E é na inconsciência é que estão os vícios e os maus hábitos. O inconsciente não diz que é inconsciente justamente pela sua inconsciência.
A inconsciência é tão grande que buscam o bem no mal, que buscam a paz através da guerra. Que absurdo! Tudo isso por quê? Por inconsciente ter forte influência dos moldes e da forma do animal, do irracional. Bom, tudo isso é uma chamada racional do bem, do racional superior, que está nos livros. É uma crítica racional de quem está aí praticando o mal. Porque o mal não deva interessar a nenhum estudante de cultura racional. Na fase racional, o que interessa é somente o bem. O bem está nos moldes e na fórmula racional. E o mal nos moldes e na fórmula do animal. Então, está aí como embargar a inconsciência e os vícios. É a estrada consciente e racional na estrada verdadeira do equilíbrio de todos. Tudo de bem e de bom se multiplicando pela estrada racional, ser consciente. E é preciso que sejamos conscientes. Para quê? Para que possamos reconhecer as coisas e se libertar de tudo que nos prejudica. De não dar valor àquilo que não tem valor de fato. A inconsciência é que faz o inconsciente dar valor àquilo que não tem valor. O inconsciente é que pratica os maus hábitos. E o que é o vício? Maus hábitos. Para caminhar na estrada racional, precisamos primariamente do pensamento racional. Precisamos da mentalidade racional para alcançar a consciência racional. E tudo isso muito naturalmente, porque o natural verdadeiro do animal racional deva ser algo natural. E por ser racional, é natural. E por ser natural, é do próprio ser da natureza, do racional. Daí então, nobres racionais, cessam as lutas, cessam os debates, cessam as discussões, cessam todo esse desequilíbrio e cessam principalmente a inconsciência, prevalecendo somente a consciência. Mas a consciência racional, o equilíbrio racional, é a vida do consciente completamente diferente da vida do inconsciente. Assim é o conhecimento racional dentro do nosso eu. Tem que plantar o conhecimento racional dentro do nosso eu. Fazer ele gerar, crescer, formar e nascer dentro de nós. Diz o racional superior que o conhecimento racional é como uma planta, né? Planta a semente, espera a semente gerar, espera brotar, nascer, crescer, se formar e se robustecer-se. Com o tempo, criar uma infinidade de galhos para dar a flor e daí dar o fruto. E o fruto é o fruto racional. A causa e a origem dessa deformação foi racional. E o domínio certo, universal, e o domínio de todos é racional. Portanto, a planta é racional, o domínio da planta certa tem que ser racional. E o racional superior fala que a Terra é racional, né? Apesar de ser racional deformado, mas o domínio da Terra, o certo, tem que ser também racional. O que é racional tem que ser governado do mundo de sua origem, da instância superior do deformado. E o racional deformado, o inconsciente, pertence à instância superior consciente racional. E tem que ser governado pela instância superior racional. Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. A continuação dessas mensagens se encontra nos livros Universo em Desencanto. Saudações racionais. Salve a todos.